Eu vou fazer uma colocação aqui só para conectar com o que o Alex falou, mas depois eu queria falar sobre o Templo de Ezequiel e a Nova Jerusalém. Se o Israel puder colocar a Bíblia, depois eu vou pedir ajuda também, tá? Então, assim, ó, sobre o que o Alex falou, quando eu fui para Israel essa última vez, eu fui em 2 lugares, tá? Eu fui em Siló, onde ficou o tabernáculo de Moisés montado por 369 anos, inclusive onde Zadok oficiou o sacerdócio, fazia sacrifícios e tudo mais. E eu fui na cidade de Davi, onde estava, naquela época, né, a tenda de Davi, o tabernáculo que posteriormente cai. E a gente sabe que isso também tem uma ligação com as 2 casas de Israel, mas eu não vou me aprofundar hoje aqui porque não dá, né? Mas a questão é, você percebe que nos dias de Davi, você tinha os 2 sacerdócios oficiando, você tinha o de Zadok, lá em Siló, e você tinha o tabernáculo de Davi, na cidade de Davi. Para qual deles Deus está fazendo promessa de restauração? Para o sacerdócio de Zadok, está dizendo que ele vai ser restaurado? Não tem promessa de restauração para sacrifício na carne, irmãos. Tenda de Davi, A Bíblia está falando sobre Davi, aonde fala daquele louvor e adoração que não havia derramamento de sangue, onde ele dançava diante da presença de Deus. Não existe promessa de restauração para Zadok. Ali no sentido dos sacrifícios que eram feitos lá em Siló. É nesse sentido que eu estou falando, para não distorcerem, tá? A Bíblia está falando que o que seria restaurado era o tabernáculo de Davi, aonde Davi estava oficiando diante da arca, que era um símbolo do trono de Deus. Mas, tudo bem, isso foi só uma conexão que eu quis colocar. O que eu quero voltar é para aquilo que o Wagner falou aqui sobre a questão do Templo de Ezequiel e da Nova Jerusalém, e do porquê que a gente entende que o Templo de Ezequiel e a Nova Jerusalém estão falando da mesma coisa, e não que o Templo de Ezequiel é um no milênio e a Nova Jerusalém outro no final, tá? Então a questão é a seguinte, ó, eu vou fazer uma explanação e depois eu vou botar textos aqui. Quando a gente olha para o livro de Ezequiel e para o livro do Apocalipse, eu vi que, né, o irmão estava ali falando que eu não leio Ezequiel, tá? Desculpa, né, meu irmão, mas assim, ó, é ruim quando a pessoa se precipita e fala o que não sabe, né? Ezequiel, ele é um livro aonde Deus chama ele como um filho do homem para profetizar. E Deus vai dizer para Ezequiel o seguinte, já nos primeiros capítulos, capítulo 2, capítulo 3, ele vai dizer assim, ó, pega este livrinho e come, ele vai ser doce na sua boca e amargo no seu ventre. Ezequiel come, isso aí está no capítulo 2, no capítulo 3, e a gente sabe o que acontece. Beleza. Porque era necessário que ele profetizasse para toda a casa de Israel. E a gente que estuda as 2 casas de Israel sabe as implicações que isso tem. Quando a gente vai para Apocalipse 10, o que está acontecendo lá? O que o anjo tem na mão? Um livrinho. O que é dito para João no Apocalipse? Pega o livro na mão do anjo, come, ele vai ser doce na sua boca, amargo no seu ventre. Certo? Vocês perceberam que é dito para João, é necessário que você coma, porque é necessário que você profetize de novo para todo o povo, tribo, língua e nação. Porque quando a gente fala das 2 casas de Israel, a gente sabe que isso está ligado também às nações. Pronto, não vou entrar nesse assunto. Mas a questão é, perceberam que Ezequiel está recebendo o livro, está comendo, para que ele profetize, João está recebendo o livro, está comendo, porque é necessário que ele profetize. Por quê? Porque é a mesma visão, não são livros diferentes, não são profecias diferentes, é a mesma profecia. Ezequiel está falando na linguagem que o povo conhecia na primeira aliança, João vai falar na linguagem já com mais revelações da nova aliança, mas é a mesma revelação. E aí eu vou perguntar para vocês, tá? E aí a minha resposta ainda ela é um pouco mais longa, porque eu quero mostrar isso na Bíblia para vocês. Mas eu vou perguntar para vocês, se Ezequiel falou de um templo literal, aonde que isso está no Novo Testamento, um templo literal? Agora vamos inverter. Se João está falando de uma nova Jerusalém, aonde que está a nova Jerusalém? Na primeira aliança sendo revelado nos profetas? Se o templo de Ezequiel e a nova Jerusalém são 2 coisas diferentes, aonde que está a Nova Jerusalém nos profetas? Aonde que está o templo de Ezequiel na nova aliança sendo revelado? Não tem, porque são a mesma coisa. Deus está usando palavras diferentes, linguagem de palavras diferentes, mas é a mesma coisa que está sendo revelado pelos 2. E isso a gente vai ver que vai ficar claro, porque todo o livro de Ezequiel está aparecendo no livro do Apocalipse. A gente vê lá no livro de Ezequiel, lá pelo capítulo 7, 8, 9, 10, aparecendo no livro do Apocalipse, o selamento. Lembra? Ezequiel 9 não fala de um selo sendo feito na testa daqueles que gemem por Jerusalém? Apocalipse 7 não vai falar de um sinal sendo feito na testa dos 144 mil?
Quando a gente continua lendo, todo o livro de Ezequiel e Apocalipse estão conectados. A gente vai lá, vamos pular para o final, só para vocês entenderem. A gente vai lá para Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Não está falando da ressurreição dos mortos? Que é o mesmo que está aparecendo lá em Apocalipse, quando fala da grande multidão. Quando a gente vai para vários textos, Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog, está apontando para o Armagedon, no livro do Apocalipse. Agora, quando a gente chega em Ezequiel 40 ao 48, são 9 capítulos, por que Ezequiel foi para um lado diferente e João foi para outro lado diferente? Por que esses dois assuntos não são o mesmo, se todo o livro vem falando do mesmo assunto? Aí vamos abrir a Bíblia, então. Se o Israel puder, abre em Ezequiel, capítulo 40, verso 2. Vamos começar do 40 em diante, que daí é a conexão, já que o pessoal fala sobre isso, né? Esse verso é muito importante. Ezequiel 40, verso 2, diz assim, ó: em visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs em um monte muito alto. Tá? Sobre este havia um edifício como uma cidade do lado sul. O que ele está vendo? Ezequiel, ele é levado em visão até um alto monte, ele vê uma grande cidade. Aí vamos para Apocalipse 21, 9. O que é dito ali? Ó? Então, veio um dos 7 anjos, que tem uma das 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele transportou-me em espírito ao quê? A uma grande e elevada montanha. E mostrou-me a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, que tem a glória de Deus. E o seu fulgor era semelhante a pedras preciosas, a pedras de jaspe e cristal. O que importa aqui? Percebeu que Ezequiel é levado a uma alta montanha, ele vê um grande edifício. João é levado a uma alta montanha e ele vê a santa cidade, a Nova Jerusalém, que tem a glória de Deus, que desce dos céus. Aí eu pergunto para vocês, Ezequiel 40 está falando de uma coisa e João está falando de outra? Ou o templo de Ezequiel, a cidade que aparece em Ezequiel e a cidade que aparece em Apocalipse, no Apocalipse de João, será que não é a mesma? Ou será que eles profetizaram durante todo o livro a mesma coisa, só quando chega no final, um termina na carne e outro espiritualiza as coisas? Aí vamos lá, ó. Vamos abrir mais 2 passagens, então. Pode dizer. Ezequiel, abre no 48, verso 30, e Apocalipse continua no 21, verso 12. Esses 2 textos, eles estão falando de algumas coisas. Primeiro, as saídas da cidade têm 12 portas, os muros da cidade têm 12 portas, e o nome das 12 tribos aparece nos 2. Então, olha só que interessante. Vamos ler Ezequiel primeiro, então. Ezequiel 48. São estas as saídas da cidade. Ezequiel 48, 30, isso. Né? São estas as saídas da cidade. No norte, ela mede 4.500 côvados, tem 3 portas. A porta de Ruben, de Judá, de Levi, tomando as portas da cidade e os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados, 3 portas. A saber, a porta de José, de Benjamim e de Dan. E ao lado sul, 4.500 côvados, 3 portas. A porta de Simeão, de Isacar, de Zebulon. Ao lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, de Gade, Asser e Naftali. 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Conexões. Primeira, a cidade de Ezequiel, ela tem um muro, né, a parte externa tem um muro com 12 portas, 3 de cada lado, com o nome das 12 tribos. E o nome da cidade é: o Senhor está ali. Tá? Deus vai estar ali nessa cidade. Aí vamos para Apocalipse 21, verso 12 e 13. O que está sendo dito ali? Tinha grande e alta muralha, 12 portas. E junto às portas, 12 anjos. E sobre elas, nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha, não são as 12 tribos também? Não são 12 portas também? 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Perceberam que a mesma disposição, 3 de cada lado? Israel, vamos passar para mais uma comparação, então. Vamos para Ezequiel 40. Volta lá para Ezequiel 40, o verso 3. E Apocalipse mantém no 21, eu vou ler o verso 15. O que eu vou comparar agora e vocês vão entender? As duas vão aparecer ali, uma cana para medir e
o número 144 ali apresentado, mesmo que talvez de uma forma não tão clara, implícita, mas você vê que está ali também. Preste atenção. É dito ali no verso 3. Ele me levou até lá, e eis um homem com aparência que era como bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Olha que interessante. Aí eu vou pular para o verso 5. Olha o que diz. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir. Ela tinha quantos? 6 côvados, e 4 cada dedos. um dos quais media um côvado, e 4 dedos. Tinha 6 côvados, essa cana, e cada côvado desses, cada um dos 6, media um côvado e 4 dedos. Gente, vocês são espertos e bons de matemática, eu tenho certeza. Se não tiver, abre o celular ali, abre o aplicativo e calcula. Quanto é que é 6 côvados e para cada côvado 4 dedos, são 24, né? 6 vezes 24, qual que é o número que aparece ali? 144. 144. Perceberam que ele está falando ali que havia um homem com uma cana de medir e você vai ver o número aparecendo ali que é 144. Ele está implícito ali, tá? Agora vamos lá, ó. Quando a gente lê o verso 47 desse mesmo capítulo. 47? É o 40, verso 47. Tá aqui. Ele vai dizer assim, ó. Ele mediu o átrio. O comprimento era de 100 côvados de largura, 100 côvados. Ele era um quadrado, a qual está diante do templo. Percebeu que está falando que o templo de Ezequiel, pegando a parte exterior dela, era quadrangular, era quadrada, a parte exterior? Quando a gente vai para o Apocalipse, o que vai ser dito lá em Apocalipse? 21, verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Percebeu que no templo de Ezequiel você tem uma vara de medir, uma cana de medir, aqui você também tem uma cana de medir, uma vara de medir. E é dito assim, ó, as suas portas e as suas muralhas. Então, para medir, né? A cidade era o quê? Quadrangular. Não mesmo que está lá em Ezequiel, que era um quadrado. Percebeu? Aí olha o que é dito aqui, ó. De comprimento e de larguras iguais, ele mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura, altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Percebeu de novo? Vara de medir, quadrado ou quadrangular e 144 aparecendo. Gente, são muitos textos conectando para dizer que Ezequiel viu uma coisa na carne e João viu uma coisa no espírito, ou que são visões diferentes. Tá? São muitas conexões. A gente pode até assumir que a gente não compreende todos os mínimos detalhes, mas, gente, dizer que os dois tiveram visões diferentes ali, para mim, eu tenho que começar a entender aonde que a Nova Jerusalém está profetizada no Velho Testamento e aonde que o Templo de Ezequiel está no Novo Testamento, então, se eles estão falando de coisas diferentes. Agora, vamos lá, ó, tem mais textos, se mantendo só em Ezequiel do 40 ao 48, tá? Vamos lá para Ezequiel 37. Ezequiel é sempre embaixo, tá? Tá. Ezequiel 37, verso 26. 24. Tá? E Apocalipse pode manter no 21, verso 2. Qual que é a colocação feita aqui, o paralelo entre os dois textos? Está falando do tabernáculo de Deus que estará para sempre entre os homens. Então, Ezequiel 37 vai dizer assim, ó, farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança perpétua. No templo de Ezequiel, uma aliança para sempre. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Gente, o templo de Ezequiel vai durar para sempre? Não, Nova Jerusalém vai tirar o templo de Ezequiel? Não é assim? Não sei, porque aqui está dizendo que o templo de Ezequiel, né, está dizendo ali, ó, porei o meu santuário no meio deles para sempre. E aí diz, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Tá? As nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Gente, está sendo enfocado aqui algo que vai muito além do milênio, que entra a eternidade. Está dizendo que esse tabernáculo vai estar para sempre. Aí você vai... Tiago, uma pergunta. E o que tinha dentro do santuário? Do tabernáculo? A glória de Deus. A Arca da Aliança. Arca da Aliança, a glória de Deus, exato. É? Aí olha que interessante. Eu vou ler Apocalipse 21, mas só para fazer a conexão sobre o tabernáculo estar ali para sempre,
eu li Ezequiel 37, bota no capítulo 48, verso 30 também. Não precisa, não precisa. Eu vou só citar porque a gente já leu. Diz assim, ó, o nome da cidade será o Senhor está ali. Percebeu? O Senhor, o tabernáculo de Deus está ali para sempre e o Senhor está ali. Gente, e isso aí, não significa que não será Nova Jerusalém o nome dela, é só uma forma de Deus dizer que Deus estará. Deus mesmo estará com eles. O Senhor está ali. E olha só, então no 21, verso 2, é o que está sendo dito, ó. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Gente, a Nova Jerusalém, quando ela desce, o texto está dizendo, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Não é o mesmo que estava lá em Ezequiel 37, o tabernáculo de Deus está ali? Aqui tá aqui, ó, Apocalipse 21, na Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, tá? Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. É a mesma coisa. É o mesmo Tiago, e por que está sendo falado tabernáculo aqui? Por causa da festa dos tabernáculos. Exato. Que é o que aí diz lá em Zacarias, que eles subirão para festejar. Aí tem alguns que dizem, não, porque... Veja bem, esse tabernáculo aqui é outro tabernáculo, não, porque o tabernáculo é outro, entendeu? Ou seja, estão separando a festa do tabernáculo em dois tabernáculos, estão dizendo que eu tenho uma festa dos tabernáculos do milênio, mas depois do milênio, Nova Jerusalém é outro tabernáculo. Não, irmão, é a festa dos tabernáculos. Tá? Sabe inclusive, que as pessoas estão dizendo ali, eu vi num comentário, as pessoas estão dizendo que a gente está... Tá, mas eu tô vendo, a pessoa, teve alguém que escreveu ali dizendo assim, que a gente está desvinculando o templo de Ezequiel de Nova Jerusalém. Gente, o que eu tô fazendo aqui é justamente o oposto. Eu tô vinculando os dois. Quem desvincula aqui é justamente o outro time. Pô, gente, eu não sei não, assim, ó. Mas vamos lá, ó. Abre também, então, Israel, Ezequiel 47, verso 1 e Apocalipse 20, verso 1. Então, olha só, Ezequiel 47, verso 1. O que tá dizendo ali, ó? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. O que tá saindo aqui, gente? Águas debaixo do limiar do templo. As águas vinham de debaixo do lado direito da casa e do lado sul do altar. E aí vai dizer lá no finalzinho do verso 2, elas corriam as águas do lado direito. Quando a gente vai para Apocalipse 22, verso 1, o que diz ali, ó? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante, claro como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha ali de novo, ó, o trono de Deus e do Cordeiro. Então, o que a gente está vendo? No templo de Ezequiel não tem um rio saindo debaixo do limiar do altar? Sim. Tá? A gente não tem no Apocalipse um rio saindo debaixo do trono de Deus? Porque são visões diferentes? Não, Deus estava falando da mesma visão, só que para Ezequiel, na primeira aliança, ele vai falar com linguagens que o povo entendia. Tem um motivo para Apocalipse, no Novo Testamento. Claro que sim. Assim, ó, só para falar, o livro de Ezequiel, o templo, ele tem diferentes camadas de revelação. Tá? Assim como o tabernáculo de Moisés fala da criação, fala da obra de Cristo, aponta para o homem, aponta para o livro do Apocalipse e muito mais, o templo de Ezequiel também, ele está apontando para uma linha da história, da cronologia da história, está apontando para Cristo. Quando ele fala que sai a água do seu lado direito, também tem essa conexão, está apontando para a obra da redenção e está apontando para Nova Jerusalém no livro do Apocalipse. Aqui eu estou enfatizando apenas um dos aspectos. Mas assim, ó, eu vou citar só mais uma colocação para finalizar minha parte e depois eu passo, tá? Ezequiel 43, verso 1 e Apocalipse 21, verso 2. Qual que é a relação aqui entre os dois textos? Primeiro, a glória de Deus aparece nos dois, tanto no templo de Ezequiel como na Nova Jerusalém. Os dois vão ser chamados de lugar do seu trono. E ali está sendo dito que habitará no meio dos filhos de Israel para sempre. Se a gente disser que o templo de Ezequiel é literal, ele tem que durar para sempre. E eu acho meio difícil um templo feito por mãos humanas durar pela eternidade toda, mas é o que está sendo dito no texto, tá? Então, olha só, vamos lá. Ezequiel 47, verso 1. Diz assim, na verdade, o templo de Ezequiel nem fala para construir nada, né? Não, vamos lá. Não tem ordem para construir. Então, assim, ó. Então, o homem me levou à porta que olha para o Oriente, eis que ao caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. Lá no início do livro de Ezequiel, a glória está indo embora. Aqui no livro de Ezequiel, do 40 em diante, você vê a glória de Deus retornando à terra.
Aonde que a glória de Deus vai retornar? Né? Sobre um templo feito por mãos humanas? Não, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, está falando da própria Jerusalém que descerá pronta do céu. Então ele diz, vinha a glória de Deus do Israel, e a sua voz era como um ruído de muitas águas. Aparece no livro do Apocalipse, ruído de muitas águas. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Apocalipse vai dizer que não precisa sol e lua, porque a glória de Deus ilumina. Agora, verso 3. O aspecto da visão que tive era como a visão que tivera quando vim destruir a cidade, né? Quando vim destruir a cidade. Era como a visão que tive junto ao rio Quebar. Está falando lá do início do livro. Olha o verso 4. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis a glória do Senhor enchia o templo. Verso 7. Filho do homem, este é o lugar do meu trono. Olha o trono de Deus, a glória de Deus, voltando para o templo, para a cidade que Ezequiel viu no Alto Monte, né? A glória está voltando, está dizendo que ali é o lugar da glória, está dizendo que ali é o lugar do trono, é o lugar do meu trono, né? Verso 7. E o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Tá vendo que Deus está dizendo ali que o trono dele vai estar ali no templo de Ezequiel e que ele vai habitar no meio dos filhos de Israel para sempre? Tá, mas o pai não vai vir só depois de 1000 anos? Como é que ele tá aqui? Aí, ele olha tá aqui, só, ó. Apocalipse Mas 21. não é o pai. Tá, Apocalipse 21, verso 2. Pode falar. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus habitará com eles. Eles serão meu povo, né, serão povos de Deus, e Deus estará no meio deles. Percebeu que está dizendo que Deus vai estar ali? Agora, olha só, vamos conectar com a questão do trono. Apocalipse 21, pula para o verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Olha só, a glória de Deus está lá no templo de Ezequiel, o trono está lá, e ela vai habitar para sempre no templo de Ezequiel. Mas ela também está aqui na Nova Jerusalém, e também vai habitar para sempre aqui, e o trono também está aqui. Gente, são visões diferentes? Para mim não faz sentido. A Nova Jerusalém, ela vai esmagar o templo de Ezequiel? Ela vai vir assim, vai esmagar ele, será? Último texto que eu vou ler, tá? O 22, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Só para completar isso, o que eu quis mostrar para vocês com isso? Que todo o livro de Ezequiel está ligado com o livro do Apocalipse. A mesma profecia que Ezequiel comeu naquele livrinho é a mesma profecia que João voltou a comer, porque era necessário que ele profetizasse as mesmas coisas. Por isso que Ezequiel fala do selamento, João fala do selamento, Ezequiel fala da ressurreição dos mortos, João fala da ressurreição dos mortos, Ezequiel fala de Gog e Magog, João fala de Gog e Magog, fala do Armagedon, né? Eles estão falando da mesma coisa. Só que o que não cabe na minha cabeça é, eles passaram um livro todo profetizando a mesma coisa, quando chega no final, Ezequiel profetiza na carne e João, ele espiritualiza, ele alegoriza, ele simboliza. Não faz sentido. Gente, eles estão profetizando a mesma coisa. E vai ficar claro quando você lê de Ezequiel a 40 ao 47, ao 48 ali, e quando você lê Apocalipse 21 e 22, você vai ver as mesmas referências. Eles estão ambos sendo levados para uma alta montanha, ambos estão vendo uma cidade, ambos veem uma cidade que tinha 12 portas, com o nome das 12 tribos. Ambos vão ver essa cidade sendo medida por um caniço, e esse caniço, se você calcular, você vai ver que os dois chegam a 144, né, o número. Ambos é chamado de o tabernáculo de Deus que está ali para sempre entre eles, entre os homens. Ambos têm um rio saindo debaixo do altar, debaixo do trono de Deus. Ambos têm a glória de Deus, têm o lugar do trono e Deus habitando no meio dos filhos de Israel para sempre. Então, assim, me desculpa, para quem ficou na dúvida do que a gente falou até agora, eu tentei deixar claro. Eu creio que a Nova Jerusalém desce no início. E sim, eu creio que o Templo de Ezequiel e a Nova Jerusalém são linguagens diferentes falando da mesma revelação. Diferente de Ezequiel, que vai falar numa linguagem que o povo conhecia nos seus dias, na primeira aliança,
Para João, Deus vai revelar na linguagem agora com revelações debaixo da graça da nova aliança, mas tratam-se da mesma revelação.